Você promete pra mim que quando aquele seu amiguinho falar que defende a volta dos militares, que defende a volta da ditadura, que no tempo dos militares é que era bom, promete pra mim que você vai mostrar esse vídeo aqui pra ele? Vem comigo que eu vou explicar direitinho o que foi a ditadura militar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita, já se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer para continuar produzindo cada vez mais conteúdos para você, valeu? Se você quiser contribuir com qualquer valor, aqui em cima ó, tem o link do nosso Apoia-se. Você faz a doação do valor que você quiser e se você quiser, tá bom? Não quiser, não tem problema, vou continuar produzindo conteúdo para você. Seu dedinho não vai doer, tá? Vai no Twitter, escreve só isso aqui, ó. Hashtag impeachment já. Aceita @Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem 20 pedidos de impeachment na mesa dele, ele precisa aceitar um. Ele acompanha o Twitter, vamos pressionar, porque a gente consegue tirar esse governo aí. Não cai seu dedo, vai lá no Twitter e escreve assim, ó, hashtag impeachment já, aceita @Rodrigo Maia. Estamos combinados? Agora vem comigo. Gente, o Carluxo, Carlos Bolsonaro, parece que ele não gira realmente bem da cabeça, ele parece que ele é meio lunático. Porém, ele disse uma frase agora muito complicada. Ele falou que o Brasil não vai ter as mudanças que precisa na velocidade que precisa dentro de um regime democrático. A gente precisa entender essa frase dentro do contexto em que ela foi dita, porque tem duas situações acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é, Jair Messias Bolsonaro, o pai dele, é o presidente mais mal avaliado da história desse país. A popularidade dele despencou numa velocidade que ninguém imaginava. As pessoas achavam que no começo do governo ia ter uma certa lua de mel, que ele poderia dar um escorregão aqui, outro ali, mas o povo ia relevar. Mas nada disso. Simplesmente a popularidade dele derreteu porque ele nunca teve o apoio que ele pensou que tinha. Uma grande parte do eleitorado dele simplesmente votou nele porque não queria a volta do PT. Não necessariamente por concordar com o que ele falava. Então muita gente que já abandonou, é gente que sequer nunca apoiou, nunca esteve no mesmo barco dele, só não queria que o PT voltasse. Então essas pessoas que são mais moderadas, que são mais conscientes, já perceberam a besteira que fizeram e já pularam fora do barco. Ficou quem apoiando ele? O que se chama de núcleo duro, as pessoas que são mais autoritárias, que são mais truculentas, e são aquelas pessoas que votam nele porque esperavam que ele fosse fazer o que ele prometia na campanha. Ele prometia que ia fechar o Congresso, que ia fechar o STF, que ia botar militar para governar o país, e essas pessoas esperavam isso. Então agora que o governo não anda, nós já estamos no 9º mês de governo, não se gera um emprego, o país está patinando, está brigando com todo mundo, ele não consegue trazer investimento para cá, parece que a única maneira que ele tem de não perder o pouco apoio que ainda resta é endurecer. Porque esse pessoal, eles querem realmente o endurecimento, eles querem o embrutecimento, querem que feche o Congresso, querem que feche o STF. Mas o Carluxo, que não é bobo nem nada, tá jogando esse verde aí pra cima, tá jogando no ventilador, num momento estratégico, porque o pai dele tá hospitalizado. O pai dele tá 10 dias pelo menos afastado da presidência e não tá dando entrevista. Ele fala isso agora porque o pai dele, se pudesse falar, algum repórter ia perguntar se ele concordava e ele ia ser obrigado a negar. Pela Constituição brasileira, o presidente da República é obrigado a defender o Estado Democrático de Direito. É uma das funções do presidente da República. Ele tem a obrigação legal de defender o Estado Democrático de Direito. Se ele falar, eu apoio a ditadura, eu sou contra a democracia, eu sou a favor de fechar o Congresso, é impeachment no mesmo dia. Isso é crime de responsabilidade. O presidente não pode falar isso por lei. Então o Carluxo se aproveita que o pai dele não pode falar, fala uma besteira monstruosa dessa, uma besteira gigantesca, para ver qual é a receptividade das pessoas. Das pessoas que ele já sabe que não apoiam, ele já sabe qual é a reação. Mas esse pessoal que apoia ele, será que estão para valer para o que der e vier? Será que os militares vão abraçar a ideia? Então ele está fazendo um tubo de ensaio. A esperança deles é que algumas pessoas realmente falem que querem a volta dos militares, porque você sabe que tem gente que fala que o tempo dos militares não foi tão ruim assim, que foi uma época boa, que a gente tinha segurança, que não tinha droga, que não tinha criminalidade como tem hoje. Teve muita coisa boa no tempo dos militares. O que as pessoas não te contam, e que talvez elas nem saibam, é que as coisas eram melhores não por causa dos militares.
As coisas eram melhores porque o Brasil era um país menor. Então todos os problemas eram menores naquela época. E os problemas se agravaram exatamente durante o governo dos militares. Você já ouviu falar, por exemplo, que a educação nos tempos dos militares era boa? Você ouve isso, mas a gente tem que entender uma coisa. O que é educação boa? Porque o que se diz é, as escolas públicas eram boas naquele tempo. Mas dá uma olhada no que era o Brasil daquele tempo. Olha esse gráfico aqui que é do IBGE. Até os anos 60, o Brasil era um país que era majoritariamente agrário. As pessoas moravam no campo e as escolas estavam na cidade. Foi a partir dos anos 60 que isso começou a se inverter. A população urbana explodiu e a população do campo diminuiu bastante. Então, naquele tempo em que se dizia que as escolas eram boas, praticamente a população toda morava no campo. Eram agricultores pobres, analfabetos, sem acesso nenhum à escola. As poucas escolas que existiam eram boas porque eram para uma elite. Só de você morar numa cidade, nos anos 20, anos 30, anos 40, você já era elite. Porque o povão mesmo era agricultor, trabalhava em fazenda, na roça, morava no campo e não tinha acesso à escola. Era complicado. Então você tinha muito poucas escolas que eram boas porque eram para uma elite e que deixaram essa imagem de que naquele tempo a educação era boa. Mas na verdade a população brasileira era analfabeta praticamente. É só você lembrar dos seus avós para trás quem que realmente estudou. Ou era uma elite que conseguiu ter acesso à educação, ou eram pessoas que não sabiam ler e escrever. Muito pouco, só rudimentar. A população brasileira era analfabeta. A gente era um país de analfabetos completamente. Com a chegada dos militares, eles transformaram o Brasil à base de investimento externo. Então eles foram lá fora, trouxeram um monte de empréstimo, que gerou aquela dívida externa que a gente não conseguia pagar nunca, e com esse dinheiro externo eles começaram a fazer obras. Obras majoritariamente ou no sul do Brasil, para favorecer pessoas ligadas a eles. Então, por exemplo, a família do Roberto Marinho enriqueceu de uma hora para outra, grandes empresas enriqueceram. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó, como a concentração de renda aumentou durante essa época. Você vê quanto o 1% mais rico da população ganhava antes dos anos 60 e como isso disparou durante o governo militar? É exatamente isso. A ditadura foi boa para muita gente, porque quem estava perto deles foi muito beneficiado. E você dizer que os militares eram honestos, que não tinha corrupção, isso é de uma ignorância que não dá nem para a gente comentar. Na época dos militares, você achava que não existia corrupção, que a segurança era boa, que não existia violência, simplesmente porque havia censura. Como eu disse, as cidades eram pequenas e poucas. Então era fácil você colocar um censor em cada jornal, um sensor em cada televisão, um sensor em cada rádio e você controlar o que era divulgado. As pessoas acham que naquele tempo não existia corrupção. Eu vou dar alguns exemplos para você. A primeira grande obra que os militares fizeram com esse dinheiro que eles foram buscar lá fora foi a conhecida Ponte Rio-Niterói. Dizia-se na época que se a Ponte Rio-Niterói não fosse construída com concreto, se ela fosse construída com mármore, se ela fosse construída de ouro, ela não sairia tão cara quanto saiu. Foi uma obra que foi construída por 2 consórcios diferentes, uma bagunça, uma confusão, custou uma fortuna. Foi um escândalo de corrupção que a gente não ficou sabendo tanto na época, porque tinha censura. A gente tem também a construção da rodovia transamazônica. Desde o começo já se falava, é uma estrada que liga nada a lugar nenhum. Porque se hoje a gente ainda tem uma visão de que a Amazônia é um lugar distante, imagina naquela época que a gente não tinha nem estrada nenhuma, nem rodovia, nada. Então assim, você tinha que cortar uma floresta praticamente virgem, não se respeitou reserva indígena, desmatou pra caramba, nunca se conseguiu construir nada porque chove muito na Amazônia, era muito complicado trabalhar ali e até hoje não está pronta. Foi uma fortuna que foi gasta, que foi enterrada, que foi roubada e que nunca produziu nada. Nós tivemos também, eu acho engraçado quando se associa militares com honestidade, e você lembra que foi a época do Paulo Maluf, a época do rouba mais faz. A corrupção era tão grande que a virtude que o Paulo Maluf tinha era de roubar como todos roubavam, mas pelo menos fazer alguma coisa. Isso não era bondade. Ele simplesmente fazia porque era quando ele fazia que ele podia roubar. Quanto mais obras ele fizesse,
mais ele tinha chance de roubar. Lembra sempre disso. A ditadura militar era a época que um cara era tido como rouba mais faz. A grande qualidade dele era roubar mas fazer alguma coisa, porque os outros só roubavam. Era isso que se falava no tempo da ditadura. Mas o Paulo Maluf, ele não só roubou, ele também teve um delírio maluco que caiu meio no esquecimento. Quando a gente fala em Companhia Brasileira de Petróleo, a gente pensa na Petrobras, né? Mas o doido do Paulo Maluf resolveu inventar uma companhia de petróleo paulista, no estado de São Paulo, que chamava Paulipetro. Ele gastou uma fortuna. Na época foi $500 milhão, mas o dinheiro era outro, né? Não dá para comparar $500 milhão naquela época e $500 milhão hoje. Ele gastou uma fortuna para fazer uma companhia de petróleo paulista para procurar petróleo no estado de São Paulo. Gente, o estado de São Paulo tem uma terra extremamente fértil, é um dos solos mais férteis do mundo, é terra roxa, é excelente para plantar, mas todo mundo sabe que nesse tipo de solo não tem petróleo. É terreno sedimentar, é terreno recente, não é terreno de bilhões de anos atrás, onde pode ter sido fossilizados os antigos dinossauros lá para virar petróleo. Aqui em São Paulo não tem. Qualquer estudante de geologia sabe, qualquer estudante de engenharia sabe, e ele é engenheiro. Mas ele falou, não, eu vou procurar petróleo aqui em São Paulo. Obviamente que ele não achou, enfiou uma fortuna nesse delírio dele e ainda ficou com a fama de, pelo menos ele rouba, mas faz. Para você ver qual que era a honestidade no tempo da ditadura militar. Tivemos também a usina de Angra, as 3 usinas nucleares de Angra. Você sabe por que o Brasil inventou de ter usina nuclear? Porque na Argentina também tinha uma ditadura militar e eles lá compraram uma usina nuclear. Quando os militares daqui ficaram sabendo que a Argentina tinha comprado uma usina militar, aí todo mundo se mexeu. Precisamos de uma usina nuclear para amanhã. E foram comprar em algum lugar, quem tinha tecnologia nuclear, compraram assim, na correria, sem critério. Compraram uma usina alemã de uma tecnologia, na época que compraram, já ultrapassada e já em desuso. A usina que a gente tem aqui em Angra é uma tecnologia que não existe mais, porque quando eles compraram, já estava em desuso e pagaram caríssimo. Instalaram num lugar extremamente inapropriado, porque entre Rio e São Paulo, ela está num lugar assim, que do mar, você olha e fala, olha a usina ali. Se fosse ter uma guerra, era só você pegar assim, por exemplo, passa um barco ali na frente, aponta um míssil para lá, puf, São Paulo e Rio ficam sem energia. E isso foi feito por militares. Para e pensa, militares colocaram uma usina estratégica fornecendo energia para o principal centro industrial do Brasil, num lugar que é um alvo fácil. Num caso de guerra, qualquer um pode atingir lá e parar São Paulo e Rio. E se tudo isso ainda não estiver bom para você, eu vou te contar que também no tempo dos militares, a censura fazia coisas absurdas, gente. Aqui no estado de São Paulo, você tinha uma epidemia de meningite e crianças estavam morrendo por causa disso. Mas os militares não queriam que divulgasse notícia ruim. Então os jornais, as televisões foram proibidas de divulgar essa epidemia de meningite. Quer dizer, a população não ficou sabendo que tinha um problema de saúde pública acontecendo, ninguém tomou providência, ninguém levou seus filhos num posto de saúde e crianças morreram porque os militares não queriam que fosse divulgado a epidemia de meningite que estava acontecendo no estado de São Paulo. Vocês têm noção do que é isso? Das pessoas quererem a volta disso? Mas é claro, muita gente acha que, mas não foi tão ruim assim. Naquele tempo não tinha essa violência toda que tem hoje. Não tinha essa violência porque as favelas surgiram exatamente por causa deles. Por causa desse investimento que apareceu de uma hora para outra aqui no Brasil, investimento baseado em endividamento externo, só quem pagou a dívida externa do Brasil foi o Lula, hein? Não quero falar nada. Mas esse desenvolvimento de uma hora para outra, sem planejamento, sem nenhum controle, fez as pessoas do Norte e do Nordeste migrarem todas aqui para o Sul. Sem planejamento nenhum, essas pessoas tiveram que ficar em favelas. E foi aí que começou esse crescimento de violência, de tráfico de drogas. Isso foi consequência da ação dos militares. Não é que no tempo deles não tinha violência e agora que não tem mais militares tem violência. Não existia violência porque o Brasil era um país pequeno e por causa da ação dos militares as cidades cresceram sem planejamento e isso causou a violência. Existe violência hoje por causa dos militares, não é porque não tinha, porque eles agiam. Então assim, o que eu queria que você entendesse de uma vez por todas
é que muita gente tem uma ideia de que a ditadura militar não foi tão ruim assim, que não foi tão boa, primeiro porque tinha censura. A gente não ficava sabendo do que acontecia. E o Brasil era um país menor, então os problemas eram menores, proporcionais a um país que era menor. Mas muita gente se beneficiou e muita gente enriqueceu durante a ditadura. Então essas pessoas que têm saudade de um tempo de opressão, de um tempo em que o Brasil era analfabeto, alguma mamata perderam, alguma mordomia perderam. Eles que gostam de falar a mamata acabou, aqui ó, eles vivem comentando qualquer vídeo que eu posto, a mamata acabou. Eles têm saudade de um tempo em que eles tinham mamata, em que o crescimento do Brasil era para alguns e a população ficava de fora. Talvez esse seu amigo que não é rico e que fala que o tempo da ditadura era bom, é porque ele simplesmente era ignorado pela ditadura. Como o Brasil era um país pequeno, com uma população que estava lá no campo, a ditadura governava para os poderosos, para os ricos, e o pobre era ignorado. Então nunca foi ninguém da ditadura na casa dele, nunca foi ninguém da repressão falar com ele, porque eles eram ignorados. E poucos que enriqueceram eram os que foram abençoados pela ditadura. Tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui pra mim. Se você não se inscreveu, você já se inscreve. E lembra, vamos fazer oposição todo dia, porque ainda dá para salvar esse país. Valeu, um grande abraço e eu já fui.